Olá, meus queridos irmãos e amigos, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês de uma forma muito especial. Hoje é sábado, dia 4 de julho do ano 2020, e eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui fazendo mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Quero agradecer a você que está me assistindo agora, que Deus possa abençoar a sua vida. Você que já se inscreveu no meu canal, meu muito obrigado. Você que tem comentado os meus vídeos, que tem curtido, que Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, faça isso agora. Me ajude se inscrevendo aqui e deixando o seu comentário. É muito importante, eu peço aos meus irmãos e amigos que me acompanham que deixem o seu comentário aqui a respeito do vídeo que eu estou fazendo nesta oportunidade. Muito bem, estamos em uma campanha de 7 manhãs de clamor e hoje foi o quarto dia, a quarta manhã de clamor, aonde estivemos clamando aqui na terceira igreja. Nesse momento eu me encontro aqui na terceira igreja fazendo esse vídeo, e estivemos hoje aqui clamando a Deus em um período maravilhoso de oração. Apesar do frio, estivemos aqui louvando e glorificando ao Senhor, e confesso para os irmãos, está sendo uma bênção esta campanha de oração. Eu estou sendo muito edificado, muito abençoado através de mais esta campanha. Eu quero nesse momento dizer a vocês que nós estamos aí desde o primeiro dia com um propósito. Todos os dias eu estou falando sobre a oração no livro de Atos dos Apóstolos. Então eu quero aproveitar aqui e aconselhar você, meu irmão, minha irmã que está assistindo agora, você que nunca leu o livro de Atos dos Apóstolos, você precisa ler, estudar esse livro, é maravilhoso. E você que já leu, que já estudou, procure ler de novo e estudar de novo esse livro. Então, todos os dias eu estou trazendo uma meditação, lendo as referências sobre a oração no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento. Depois do Evangelho segundo João, você encontra então o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo médico amado Lucas. O livro de Atos contém 28 capítulos e 1007 versículos. Mas eu quero confessar a vocês, sempre que eu leio esses 28 capítulos, esses 1007 versículos, eu sou abençoado, eu sou edificado de uma forma muito especial, porque o livro de Atos, ele fala dos primeiros 30 anos da igreja sobre a face da terra. O que aconteceu nos primeiros 30 anos, depois que Jesus subiu ao céu, você encontra o registro no livro de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo usou Lucas, o médico amado, para registrar esse livro tão maravilhoso que todo cristão precisa ler, precisa estudar esse livro tão importante. Muito bem. Uma das características do livro de Atos, então, é a oração. Hoje eu quero ler o capítulo de número 4, aonde nós vamos encontrar a quinta referência. Só lembrando que no capítulo 1 de Atos você tem duas referências. Lucas, ele fala sobre duas referências a respeito da oração. No capítulo 2, Lucas fala de uma referência sobre a oração. No capítulo 3 vemos mais uma referência, e hoje no capítulo 4 nós vamos ler mais uma referência sobre a oração, aonde temos um total de 5 referências. E é bom lembrar, imagine, olha só, pense comigo, o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro e o quarto, os 4 capítulos nós encontramos referências sobre a oração. Os 4 capítulos você vai encontrar uma menção sobre a oração. Então vamos lá então ler esse capítulo 4 aqui, o versículo de número 31 é o versículo onde você encontra a referência sobre a oração. Quero dizer a todos vocês que este capítulo 4 é um capítulo muito importante, aonde você encontra acontecimentos muito importantes na vida da igreja. Então vamos lá. Eu gostaria que, se você pudesse ter aí em mãos a sua Bíblia para acompanhar comigo. Atos capítulo 4, versículo 31 diz assim: E tendo eles orado,
moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus queridos, que texto maravilhoso! Das referências que eu tenho lido até hoje na campanha, no livro de Atos, esta referência é a que mais marca a minha vida, é a referência na qual eu mais me identifico com ela. Inclusive, esta campanha de oração que eu estou fazendo tem tudo a ver com esse versículo aqui, amém? E eu tenho orado, buscado a Deus, e a minha oração, a minha busqueda do Senhor tem sido baseada nesse texto sagrado, ok? Então observe bem, diz aí, e tendo eles orado. Então é uma referência, é a quinta referência que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Observe, eu quero aproveitar aqui, dizer a todos vocês que no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a primeira perseguição que a igreja primitiva sofreu. Nós vamos encontrar a primeira ameaça que a igreja primitiva recebeu. Vamos encontrar a primeira vez que os apóstolos foram presos. Entende? Então esse capítulo 4 é um capítulo muito importante. Observe que no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tudo estava indo muito bem, tudo tranquilo, nada estava entrando, não havia barreira, parece que não havia dificuldade, não havia problema, entendeu? Mas quando chega o capítulo 4, nós vamos encontrar agora um levante das autoridades religiosas daquela época. Por quê? Porque os apóstolos estavam pregando o evangelho, falando de Jesus Cristo, e isso estava incomodando as autoridades religiosas, estava incomodando demais. Lembra que no capítulo 3 nós vemos o milagre do coxo de nascimento, que foi curado, quando Pedro ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Então observe que aquele milagre trouxe uma repercussão muito grande. O apóstolo Pedro ele teve que depois trazer uma explicação para as pessoas que estavam ali, porque muitos não estavam entendendo o que estava acontecendo e pensaram que Pedro fez aquele milagre, ou que aquele milagre aconteceu pelo próprio poder do apóstolo, e Pedro vai explicar para a multidão que não foi pelo poder próprio deles, mas sim pelo poder de Jesus Cristo que aquele homem estava curado. Então a multidão se reuniu ali quando aconteceu aquele milagre, e a Bíblia diz que quando Pedro começa a explicar, depois da explicação, a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 4, do versículo 4, diz assim, que muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000, olha só, quase 5.000 homens creram na palavra que Pedro pregou, devido ao milagre que aconteceu ali, daquele coxo que tinha mais de 40 anos, que foi curado. Então observe que isso trouxe um incômodo muito grande para as autoridades religiosas, porque eles não queriam que essa religião ou essa seita, porque muitos chamavam a seita dos nazarenos, do nazareno, eles não queriam que isso propagasse, crescesse. E observe que lá em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas aproximadamente foram acrescentadas à igreja, e agora no capítulo 4, 4.000 homens creram. Observe como a igreja está crescendo, como a obra de Deus está avançando no livro de Atos, e isto me impressiona, me marca muito, como a igreja cresceu de uma forma assustadora no livro de Atos. E qual é a razão? A razão é porque eles estavam sempre orando e porque eles estavam sempre pregando e anunciando Jesus Cristo. Muito bem, então você vai lendo o capítulo 4 de Atos, você vai ver que as autoridades lançaram mão de Pedro e João e colocaram eles na prisão. É a primeira vez que você vai encontrar alguns dos apóstolos sendo presos. Eles foram presos, passaram a noite na prisão. Quando foi no outro dia, se reuniu todo o concílio, todas as autoridades daquele lugar,
para poder tratar aquela situação. E aí as autoridades agora queriam saber, eles interrogaram a Pedro e João dizendo: queremos saber no nome de quem que este coxo foi curado, através do quê? Que poder é esse? Como vocês fizeram isso? Como pode um homem de nascença, um coxo de nascimento, agora está andando? Fala para nós, o que vocês fizeram? Da onde vocês tiraram? Que poder é esse? No nome de quem? Aí eu gosto muito da referência do versículo 8, você pode conferir na sua Bíblia, Atos capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, glória a Deus, então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa então a falar, a dar a resposta para aqueles que estavam lhe perguntando. Aí Pedro então fala para eles, você pode ler e conferir. Pedro fala que aquele milagre que aconteceu ali, daquele coxo ser curado, foi por causa do nome de Jesus. O mesmo Jesus que eles tinham matado, tinham crucificado, agora tinha operado um milagre na vida daquele coxo. E Pedro ainda disse outra coisa: em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Muito bem, logo você vai encontrar no versículo de número 17, que as autoridades, eles deixaram o Pedro e João de lado, e eles se reuniram sozinhos e começaram a conferenciar, e a dizer: o que nós vamos fazer com esses homens? O que vamos fazer com eles? Por quê? Na verdade, o homem está curado, ninguém pode negar esse fato. O coxo está curado, o que era coxo está aí, todo mundo viu o milagre e não tem como nós negarmos isso. O que nós vamos fazer para esses homens parar de falar de Jesus? Aí alguém teve a ideia: vamos ameaçar eles para que eles não preguem mais o evangelho. Então depois ele se apresenta aos discípulos ali, a Pedro e João, e dizem para eles: vocês não podem mais falar desse nome. Versículo de número 18 diz assim, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinassem no nome de Jesus. Então eles disseram assim: é o seguinte, vocês estão proibidos, não falem mais e nem ensinem mais a respeito desse Jesus, por favor, vocês estão proibidos. Então houve uma ameaça, uma intimação para que eles não continuassem pregando. Mas qual foi a reação de Pedro e João? A Bíblia diz então que Pedro e João respondeu para eles, dizendo no versículo 20: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, nós não podemos obedecer vocês, não podemos deixar de falar o que temos visto e o que temos ouvido. Não tem jeito, vocês podem nos ameaçar, podem nos prender, pode fazer o que quiser, mas nós não vamos parar de anunciar. A Bíblia diz então que aqueles homens, no versículo 21, as autoridades então ameaçavam mais eles ainda, ameaçavam eles, e as autoridades não castigaram eles naquele dia, e soltou eles, liberou Pedro e João. Aí você vai encontrar no versículo 23, que soltos Pedro e João, eles foram para os seus, ou seja, para os demais irmãos, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. Então parece que eu vejo agora Pedro e João sendo liberados e indo ao encontro dos irmãos, dos demais apóstolos, e agora eles se reúnem, e Pedro então e João começam a contar o que aconteceu naquele dia. Começam a contar desde o milagre do coxo até o momento em que eles foram presos e ameaçados. Então agora a igreja primitiva, todos os irmãos, todos os apóstolos têm conhecimento de que há uma barreira a ser vencida, há uma ameaça, a igreja está ameaçada, as autoridades estão tentando bloquear, parar a igreja, estão tentando impedir a igreja de continuar falando de Jesus Cristo. Por quê? Porque está surgindo efeito, pessoas estão se convertendo, pessoas estão sendo curadas, e as autoridades religiosas estão preocupadas. Mas o que eles fizeram?
Qual foi a reação dos irmãos quando ouviram esta notícia? Qual foi a reação deles? Aí a Bíblia diz no versículo 24, que quando eles ouviram isto, eles unânimes, olha a palavra unânimes de novo aqui em Atos, eles unânimes levantaram a voz a Deus e começaram a orar. Então quando eles se inteiraram, chegou ao conhecimento daquela situação, todos eles levantam a sua voz e começam a orar, começam a falar com Deus, começam a falar com o dono da obra, e eles vão orando. E eu quero que você observe com muita atenção, do versículo 24 até o versículo 30, você vai ver a oração que eles fizeram. Lucas, ele registra esta oração que foi feita pelos irmãos nesse momento, e eu queria que você analisasse com muita atenção, do versículo 24 ao versículo 30, como foi a oração deles. Qual foi o objetivo principal desta oração? E aí você para e pensa um pouco, como você está orando, como nós temos orado, porque eu sei, oração é falar com Deus, isso é fato, todos nós sabemos, orar é falar com Deus, mas é importante pensar como eu estou orando, como eu estou me dirigindo a Deus em oração, como está sendo a minha oração, como eu estou formulando, o que é que eu estou pedindo a Deus, qual é as prioridades da minha oração. Você vai ver aqui nesta oração qual era a prioridade da igreja primitiva, qual era a prioridade dos apóstolos, qual era a prioridade dos discípulos. Porque eu quero abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa: muitas vezes estamos orando, mas estamos orando muito por coisas materiais, por coisas futis, por coisas passageiras, e a nossa prioridade não está sendo as coisas espirituais. Você vai ver aqui nesta oração que a prioridade da igreja primitiva, a prioridade dos apóstolos era a vida espiritual. Porque vamos lá, olha o que diz aí, vamos ler parte desta oração, o versículo 29, estamos lendo o capítulo 4, o versículo 29, eles oram dizendo: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Então, qual que era a preocupação deles? A preocupação deles e a petição deles era: Deus, dá autoridade para os teus servos, usa os teus servos, que eles continuem pregando com ousadia, que eles não venham, em outras palavras, é como que eles estavam dizendo, que eles não venham se intimidar, que eles não venham parar diante dessa situação, diante desta luta, mas que ao contrário, que eles possam falar com toda a ousadia a sua palavra. Então é como que eles estão dizendo: Deus, usa os teus servos com ousadia, com toda ousadia. O diabo quer parar a igreja, as autoridades querem parar a igreja, mas nós estamos orando: Deus, usa com toda ousadia os teus servos para continuar pregando a tua palavra. Esta deve ser a nossa oração, meus irmãos. Estamos vivendo em uma época que, de uma forma ou de outra, estamos sendo atingidos, atacados. O diabo quer fechar a nossa boca, o diabo de alguma forma quer fazer a igreja parar, mas é aí que nós precisamos orar e clamar para Deus usar com toda ousadia os teus filhos pregando a sua palavra. Logo o versículo 31, nós vamos encontrar assim, e tendo eles, versículo 30 diz: enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu filho Jesus. Outra coisa, eles oram, além deles pedir a Deus para usar com toda ousadia os pregadores, os discípulos, eles oram dizendo: Senhor, enquanto eles pregam, vai, estende as tuas mãos e vai curando os doentes, fazendo milagres no nome de Jesus. Eles oram pedindo para que Jesus venha, para que Deus venha operar milagres, curar os doentes, libertar os oprimidos, salvar os perdidos. E esta deve ser a nossa oração. Nós precisamos orar e clamar para que o poder de Deus seja manifestado, que enquanto estamos pregando, enquanto os servos de Deus estão pregando a sua palavra, que Jesus opere milagres, cure, liberte e salve no nome do Senhor Jesus Cristo. Então
a Bíblia diz no versículo 31, e tendo eles orado, ou seja, quando eles concluíram a oração, quando eles terminam aquela oração, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que coisa linda, que texto maravilhoso, que texto tremendo. Tendo eles orado, ou seja, após eles ter falado com Deus, o lugar em que eles estavam foi movido, foi sacudido, e todos os que estavam ali, todos foram cheios do Espírito Santo, assim como lá em Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Agora aqui em Atos capítulo 4, a igreja está se enchendo do Espírito Santo. Observe que a igreja primitiva, ela continua orando, ela está orando no capítulo 1, ela está orando no capítulo 2, ela está orando no capítulo 3, a igreja primitiva está orando no capítulo 4 também. Olha que a igreja lá em Atos 2, ela foi cheia do Espírito Santo, e aqui em Atos capítulo 4, ela está sendo cheia de novo do Espírito Santo, ou seja, sendo renovada pelo poder de Deus. E observe que depois que eles são cheios do Espírito Santo, eles então agora anunciam, ele sai anunciando com ousadia a palavra de Deus. Eu quero aproveitar esse vídeo e dizer uma coisa, meus irmãos. Sabe por que Deus quer que todos sejamos cheios do Espírito Santo? Sabe por que Deus quer te encher com o Espírito Santo? Sabe por que Deus te encheu do Espírito Santo? Para que você anuncie com toda ousadia a palavra do Senhor. Deus não quer encher o crente do Espírito Santo somente para ele falar em línguas estranhas e nada mais, somente para ele se emocionar, se alegrar. Não, Deus quer encher-nos com o seu Espírito para nós pregarmos com ousadia, com autoridade, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Deixe o seu comentário a respeito desta mensagem de hoje. Por favor, leia bem com muita atenção esse capítulo e deixe aqui o seu comentário. Você que está acompanhando essa campanha, esse estudo que estamos fazendo aqui, deixe o seu comentário, venha curtir esse vídeo. E outra coisa, compartilhe. Eu tenho aqui no meu canal uma lista de reprodução, eu vou colocar esse vídeo na lista de reprodução dos vídeos desta campanha de julho. Você pode compartilhar toda a lista de reprodução. Compartilhe com seus amigos, compartilhe no grupo da igreja, no grupo de jovens, no grupo do círculo de oração. Compartilhe, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo. Se somos a igreja de Jesus Cristo, precisamos orar como a igreja primitiva, precisamos clamar, buscar ao Senhor o seu poder, a sua autoridade para pregarmos o Evangelho, buscar que Deus venha curar, libertar e manifestar o seu poder. Que Deus em Cristo abençoe a todos no nome de Jesus. Deus abençoe você que está acompanhando. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Eu estou com 800 inscritos, falta somente 200 inscritos para me chegar a 1000. Me ajude para que eu possa, quem sabe, na próxima campanha fazer transmissão ao vivo pelo YouTube. Eu peço em nome de Jesus, me ajude. Eu preciso muito da tua ajuda. Me ajude se inscrevendo, comentando, curtindo. Fala aí com teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com a tua irmã, com o teu tio. Fala com as pessoas que você conhece. Fala para eles, vamos se inscrever no canal do pastor Genivaldo, vamos ajudar ele a chegar a 1000 inscritos para transmitir ao vivo. Então, amanhã, às 6 da manhã eu estou aqui, amanhã domingo, às 6 da manhã aqui na igreja orando até às 7, e depois às 7h15 fazendo outra live. Eu vou deixar a descrição aqui do meu Facebook. Você pode acompanhar no meu Facebook a live que eu fiz hoje aqui na igreja também, deixar o seu comentário, compartilhar e curtir também. Que Deus em Cristo abençoe. De coração eu agradeço você que tem me apoiado e me ajudado. Continue orando por mim, continue orando pela minha família, e amanhã mais uma mensagem sobre a oração no livro de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.